Para você e para mim, hoje, existe nas Escrituras alguns textos que servem e são úteis e são saudáveis para você e para mim, porque eles vão contribuir para que estejamos vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então, nós temos que observar isso. Nós temos que praticar, aplicar o que está escrito na sua e na minha vida para que possamos colher os resultados disso dia após dia. Resultados aperfeiçoadores que vão contribuir para a nossa vida espiritual, para que o nosso corpo, alma e espírito se beneficiem disso, e para que o nosso modo de pensar, de falar e de agir também tenha um bom resultado a ser exercido em nossas vidas. Então, isso é algo importante, é decisivo, é perfeito, não tem falha nem erro algum. Se alguém seguir o que está escrito, com certeza não vai falhar em tempo algum. Pelo contrário, vai acertar. E acertar tem que ser o seu objetivo e o meu objetivo. As nossas vidas em Cristo tem que ser como uma flecha para acertar o alvo. E o alvo é Cristo, aquele que está à nossa frente, para quem nós devemos manter os nossos olhos fixos nele dia após dia, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, nem para retrocedermos, mas sim, com perseverança, prosseguirmos, seguindo ao Senhor Jesus. Ele é o pastor e bispo de nossas almas. Então, é preciso entender isso hoje, porque quando não damos razão ou valor ao que está escrito, pouco a pouco vamos se esquecendo de fazer certas coisas. Vamos negligenciando certas coisas. Vamos nos acostumando a não prestar atenção naquilo que está escrito. Então, isso talvez seja uma falha muito comum hoje em dia. Mas não pode ser assim. Nem para você, nem para mim, em tempo algum. Devemos entender isso hoje. Porque temos uma consciência. E essa consciência, ela tem que nos levar a fazer o que é certo. A nossa consciência não pode ser enganada, não pode ser iludida, não pode acreditar em fábulas, não pode ser pervertida ou cauterizada por coisas inconvenientes que estragam a sua e a minha vida. Então, o melhor para nós já está nas Escrituras, para praticarmos. E a prática disso, dia após dia, constantemente, vai nos aperfeiçoando dia após dia. Isso vai nos transformando de glória em glória. O nosso caminho será como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Até chegarmos à perfeição, que é, para mim e para você, o próprio Senhor Jesus. Então, devemos alcançar esse prêmio. Mas para alcançar esse prêmio, mesmo, de fato e verdade, é preciso que a nossa vida seja observada segundo o que está escrito. Então, eu vou ler aqui alguns textos que com certeza vão nos ajudar hoje. E daqui para frente, todos os outros também. Mas eu só vou ler aqui 5 textos. Os outros, cabe a você e a mim lermos constantemente. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler só a primeira frase desse versículo 2, onde está escrito assim, ó: e não vos conformeis com este século. Sim, pessoal, sem dúvida alguma, nem você, nem eu podemos nos conformar com este século. Porque neste século em que vivemos hoje, que é o século XXI, existe as piores coisas possíveis que podem nos atrapalhar, podem nos fazer cair, podem nos desviar da verdade.
Elas estão por aí, nos assediando, nos tentando nos levar a praticar essas coisas, tentando fazer com que nos conformemos com elas, nos amoldemos a elas. Isso é errado. Então, essa pequena frase desse versículo aqui, essa frase nos diz muito mesmo. Então, agora você e eu não podemos nos conformar com este século. Não podemos mesmo. É errado de nossa parte quando alguém faz isso. Se você e eu estamos em Cristo, devemos nos conformar com Cristo, com a sã doutrina dele, com a graça, com a verdade que ele trouxe para fazer com que as nossas vidas possam andar de acordo com o que ele quer e não de acordo com o que este século quer. Porque as coisas que estão neste século, elas querem que você e eu nos amoldemos a elas. Esse é o procedimento errado. E não estamos aqui para proceder errado. Então, é preciso nos envolvermos e nos deixarmos enredar apenas por Cristo Jesus. A nossa vida tem que girar em torno da centralidade de Cristo. Devemos nos conformar com Ele na sua morte, como está escrito. Então, isso é importante. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Então vamos ler aqui. Nesse versículo 13 aqui também vou ler só a primeira pergunta aqui do versículo, que diz assim, ó: acaso Cristo está dividido? Então, ele está perguntando para você e para mim, acaso Cristo está dividido? É claro que não, né? Não mesmo. Então, se Cristo não está dividido, você e eu não podemos estar divididos também. Em tempo algum. É errado divisões. No corpo de Cristo não há possibilidade de existir divisões. Se você e eu estamos no corpo de Cristo, não podemos cogitar a possibilidade disso acontecer. Não podemos dar lugar a ocasião alguma para divisões. É errado isso. Isso quebra o corpo de Cristo e o fragmenta em vários pedaços, em várias partes diferentes, onde cada um vai falar uma coisa diferente da outra. Todos vão ter um parecer diferente um do outro. Não haverá união mais, e sim desunião. Cada um praticamente por si. Isso é errado. Então, Cristo não está dividido. Então, devemos entender claramente que nem você e nem eu podemos estar divididos em tempo algum. Divisão é errado, completamente errado. Então, é isso que devemos aprender. Porque se hoje o que mais existe por aí, por causa das diferentes denominações, é divisão. O corpo de Cristo foi quebrado em várias partes diferentes. Cada vez que surge uma nova denominação, mais e mais o corpo de Cristo vai se dividindo cada vez mais. E esse é o grande erro que não podemos aceitar. É um erro inconveniente. Não faz parte do corpo de Cristo divisões, e sim unidade. A união do corpo de Cristo tem que existir mesmo, como o Senhor Jesus quer. Então, é hora de fazermos o que o Senhor Jesus quer. Ele quer a unidade do corpo de Cristo, com as partes integrantes desse corpo, elas se ajustando umas às outras, precisando umas às outras, se ajudando umas às outras, levando a carga uns dos outros. Isso é o que faz com que possamos cumprir a lei de Cristo.
Então isso é importante demais. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler aqui. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Onde está escrito assim, ó. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Esse versículo é uma pergunta. Como você vai responder essa pergunta? Se alguém vier te dizer a verdade, você vai dizer para ele que ele se tornou seu inimigo porque ele disse a verdade para você? Esse é o procedimento correto? Não. Nem para você, nem para mim. Porque se vier alguém a você ou a mim para dizer a verdade, eu não tenho que olhar para essa pessoa e ver ela como meu inimigo. Pelo contrário, eu tenho que ver ela como um amigo. Como alguém que se preocupou em dizer a verdade. Porque se ele veio dizer a verdade para você ou para mim, é sinal que não estamos na verdade, ou nos desviamos da verdade, ou fomos enganados por coisas que não são verdade. Por exemplo, fomos enganados por sofismas e raciocínios falazes. Então, quando isso acontece, alguém tem que dizer a verdade para você e para mim, para que possamos cair na real, possamos cair na real. E a real, para você e para mim, é a verdade. Porque tanto você como eu devemos andar e viver na verdade. Esse tem que ser o nosso objetivo. Devemos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas, para que delas nunca possamos nos desviar em tempo algum. Então, o nosso compromisso em Cristo tem que ser com a verdade. Então ele diz aqui, ó. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Então, pessoal, quando alguém for lhe dizer a verdade, e alguém for dizer a verdade para mim, eu tenho que aceitar, eu tenho que entender. Porque essa verdade vai combater a mentira que está em mim, vai destruir o engano, vai destruir as sofismas e os raciocínios falazes que estão me impedindo de ver a verdade, estão me impedindo de dar ouvido à verdade. Quando isso acontece, isso é um risco terrível, é um perigo espiritual gravíssimo que não pode existir nem em você nem em mim em tempo algum. Então, é preciso que possamos tratar aquelas pessoas que vêm nos dizer a verdade como amigos. Ele está mostrando sinceridade, ele está mostrando que ama a você ou ama a mim, com essa atitude de nos dizer a verdade, para nos esclarecer, para nos firmar na verdade, para que possamos deixar a mentira, para que assim possamos falar a verdade para o nosso próximo dia após dia. E agora eu vou ler aqui um outro texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios, agora, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. Está escrito assim, ó. Nem deis lugar ao diabo. Então, pessoal, o diabo, infelizmente, ele está por aí. E tanto você como eu não podemos dar lugar a ele em tempo algum. Não podemos aceitar as propostas dele. Tudo isso te darei se prostrar me adorares. É o que ele mais tem feito por aí. E muitas pessoas caem nessa proposta. Então, não podemos dar lugar ao diabo. Não podemos dar lugar às suas tentações, às suas investidas, às suas armadilhas, às suas ciladas, às suas mentiras, ao seu engano. Não podemos dar lugar ao diabo em tempo algum.
Então, é preciso entender isso hoje. Porque quem der lugar ao diabo, possivelmente já começou a se desviar de Cristo. É isso que o diabo quer. Ele quer fazer as pessoas darem lugar a ele. De várias formas. Ele oferece muitas coisas para que isso aconteça. E muitas pessoas, sem discernimento espiritual, caem nisso. Caem nessa armadilha. E aí começam a se desviar. E alguns até se perdem por aí. Então, não dê lugar ao diabo em tempo algum. Tenha isso como um propósito. Resista ao diabo, ele fugirá de vós, sujeitando-se a Deus acima de tudo. Como prioridade, é isso que você tem que fazer. Se sujeitar a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quem resiste ao diabo, não dá lugar ao diabo em tempo algum. É isso que tem que acontecer hoje. Para você e para mim tem que ser assim. Devemos aceitar essa palavra. Nem deis lugar ao diabo. Então, agora é hora de entendermos isso. Para o nosso próprio bem. Para o nosso progresso espiritual. Para que possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E estarmos firmes contra as ciladas do diabo. Revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Fortalecendo as nossas vidas no Senhor e na força do seu poder. Assim, nunca vamos dar lugar ao diabo em tempo algum. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Olha aqui, está escrito assim, ó. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Então, para você e para mim, durante todo o tempo que resta a nossa peregrinação, enquanto estivermos seguindo a carreira que nos foi proposta pelo Senhor Jesus, devemos permanecer firmes no Senhor. Devemos estar firmados nele, sem vacilar, sem cair, sem escorregar, estabilizados na pedra angular que é Cristo Jesus. Para que assim possamos prosseguir firmes, com essa firmeza. Nunca devemos cair dela em tempo algum. Pelo contrário, temos que nos firmar cada vez mais, dia após dia. Não podemos ser inconstantes, vacilantes. Não podemos duvidar. Não pode haver dúvidas em nosso coração. A dúvida atrapalha a nossa firmeza. Então, para ser firme mesmo, para decidirmos firme mesmo, estarmos firmes em Cristo Jesus, é preciso uma atitude que possa fazer com que isso possa se realizar de fato e verdade. Então, cabe a cada um de nós agirmos assim, pessoal. Tudo que foi dito aqui é com esse objetivo, de estarmos firmes, apesar de tudo. Firmes mesmo, inabaláveis, porque os que confiam em Deus e no Senhor Jesus são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é a firmeza que deve existir em você e em mim, hoje, até o fim de nossas vidas. Então, agora com essas palavras têm que nos ajudar a viver uma vida em Cristo saudável, segura, firme, com confiança, com fé, com esperança, com amor, enfim, com todas as virtudes de Jesus estando presentes na sua e na minha vida para praticarmos elas em todo o tempo, para termos uma vida exemplar, irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, sem mancha e sem ruga. Essa é a igreja que Deus quer ver. Então, tem que partir de nós uma atitude que faça com que o próprio Senhor Jesus veja uma igreja assim hoje. Eu espero que isso aconteça.
Então essa é a mensagem de hoje para a edificação do corpo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.